perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Mas a solução do Cristiano é verdadeira. Eu nunca vi uma rainha fecundada ser rejeitada. Então, você coloca uma fecundada, elas aceitam sempre. É importante mesmo. Acho que só uma curiosidade também sobre esse assunto, as operárias que começam a botar mais, vivem mais também, ela tem uma fisiologia toda operada, e ela pode viver durante meses dentro da colônia, muito mais do que o período normal da vida de uma operária. Foi uma descoberta da Denise, uma das alunas da professora Vera também. E do Dick. Então, esse tipo de comportamento é muito interessante, e é mais comum do que a gente pode imaginar, né? São as abelhas, e mesmo na colônia, às vezes a gente tem algumas abelhas, numa colônia normal, que sempre vão ser reprodutoras e vão viver mais de 150 dias. Então elas vão produzir machos. O ovo que produz macho é botado depois do ovo da rainha. É um ovo diferente, não é o ovo trófico que a gente está acostumado. É um ovo diferente. E essas são abelhas especiais mesmo. É muito interessante esse assunto, é importante, né, da gente resolver. E comum, né? Da gente ter colônias enganeiras. Nossa, comum demais. Temos uma outra pergunta aqui do senhor desconhecido, mas a pergunta dele também é muito boa, que não é especificado para algum de vocês, mas quem quiser se habilitar, é com respeito às soluções para o controle da abelha-limão na meliponicultura. Ele entende que se tem alguma pesquisa ou publicação de resultados positivos nesse aspecto. Deixo aberto aí a quem se candidatar. Ô, Ricardo, esse desconhecido aí é o nosso amigo Luciano Borracha, lá de São Paulo, tá? Então não é tão desconhecido, não, né? Por favor. Olá, Borracha, tudo bem? Que bom que você está aí, fico feliz. O Borracha, professor, é aquele meliponicultor que eu te contei das Scaptotrigonas polisticta, aqui perto de Santos. É uma experiência incrível com as polisticta, faz um trabalho excepcional. Então, Borracha, a leishmaniose é realmente um problema em várias circunstâncias, e em alguns lugares ela dá mais problema do que outros, tem lugar que a gente não tem problema tão frequente, mas uma solução que tem sido apontada em alguns lugares é colocar colmeias mais agressivas, mais populosas nas extremidades dos meliponários. Isso ajuda durante um ataque a expulsar elas, porque a hora que a leishmaniose está atacando, ela libera um cheiro que incomoda todo mundo ao redor. Então, quando as colônias estão mais adensadas e tem essas mais agressivas nas extremidades, elas acabam espantando. Então, tem um estudo, uma vez, que viu isso na Amazônia, com uma espécie que chama do gênero Duqueula, que é bem agressiva nesse tipo de situação, e eu, de experiência própria, eu já tive casos em que tinha várias jataís relativamente próximas umas das outras, não tão perto porque elas brigam, mas relativamente próximas, que quando acontecia o ataque em uma colônia, as outras também atacavam as leishmanioses, e isso espantava as leishmanioses, elas interrompiam o ataque e não dava tanto problema. Então é um tipo de solução que pode ajudar, e é uma boa solução no sentido de você não ter que exterminar a leishmaniose, né? Você simplesmente espanta ela do meliponário e ela vai predar outras espécies do entorno. É porque tinha 52 filhos. Eu queria também adicionar. Só a última dica, aqui pelo menos em São Paulo, a leishmaniose gosta muito de atacar a iraí. E a iraí, ela tem uma estratégia de defesa que ela não morre depois do ataque, porque ela se enche de comida, vai para o fundo da caixa e deixa o saque passar. Então, uma alternativa é colocar colônias de iraí ao redor do meliponário também, para que elas sejam as vítimas e não a abelha que você está querendo criar. Então, ela sobrevive aos ataques, ela se dá muito bem com isso, satisfaz a leishmaniose e diminui o problema no seu meliponário. São alternativas paliativas, né? Não tem uma solução absolutamente definitiva. O Ayrton tem experiência lá da Amazônia também, que lá também é um problema. E também não é só ela, né? Tem outras abelhas que também pilham.
Então, na época que as colônias estão muito fortes, né, a gente tem melípona filiginosa e outras que pilham as outras colônias. Isso daí é um problema. Elas pilham mesmo, podem até matar uma colônia, mas de modo geral, porque a colônia, de certa forma, a própria Trigona spinifex faz isso, às vezes, outras trigonas também. Então, na verdade, imagina, a floresta está sem flor. Você chega, acha uma colônia super forte, ou várias colônias super fortes, elas precisam se defender. Mas isso que o Cristiano falou, desse trabalho da Duquela, é um trabalho em português, publicado na Atas da Amazônia, né, revista lá do INPA, e é uma abelha muito importante. Quem tiver a oportunidade de achar ninho de Duquela, ela ocorre, por enquanto, tem registro no Amazonas, ou até acho que no Mato Grosso, numa área bem grande que ela ocorre. Seria muito interessante ter Duquela perto dos meliponários. Ela mata, ela corta a cabeça das outras abelhas, ela ataca diretamente as Lestrimelita, coisa que as outras não fazem. Então, é um trabalho muito importante esse. Bom, pessoal, só para saberem, nós ainda temos mais 18 minutos de perguntas e surgiram mais 2 perguntas escritas. A Adriana... Ricardo, só para não passar por uma outra pergunta, eu tenho um comentário para fazer sobre essa questão da Lestrimelita, que lá na Amazônia, de fato, realmente tem muita Lestrimelita, e uma das soluções que a gente achou foi essa aqui. Eu vou apresentar rapidinho, e o que eu achei a foto aqui que eu queria mostrar. Dentro, um tubo com uns 20 centímetros para dentro da caixa, eu colava com o próprio cerume de outras colônias, antes de fazer uma divisão ou transferência também, né, que transferência já imagino que não é tão comum de ser feita, né, mas a própria divisão, então você você cria naturalmente um tubo de entrada, naturalmente não, artificialmente um tubo de entrada para uma colônia nova, que geralmente é um alvo muito fácil de Lestrimelita, e aí depois, com o tempo, ela constrói seu próprio tubo, ela também fixa bem esse tubo amarelo dentro da caixa, então não tem problema de cair, e isso permite com que elas lutem melhor ali dentro do tubo, né? Elas acabam defendendo o ninho de uma forma mais eficiente. A gente tem que quebrar o portão do Nether. Ótimo, então. Então, dando sequência, surgiram mais 2 perguntas escritas. Uma retorna à situação lá das zanganeiras, que a Adriana comenta ou questiona se essas zanganeiras, né, essas abelhas que põem ovos, se elas têm tamanho ou cor diferentes das demais operárias, e eu acrescento também comportamento, se a gente pode identificá-las. Basicamente o comportamento. Elas são fisiologicamente, externamente parecidas com as outras, é difícil de distinguir, eventualmente com o abdômen levemente mais dilatado, porque os ovários delas vão estar um pouco mais ativados, mas é difícil perceber isso a olho nu. Uma operária normal, geralmente não dá para a gente diferenciar fisiologicamente, assim, olhando por fora, mas o comportamento é bem diferente. Elas geralmente ficam próximos das células de cria e protegendo, fazendo um ritual de postura próprio ali. Ótimo. E há uma certa competição, inclusive, entre elas. Ótimo, obrigado, doutor. A segunda pergunta escrita e última é se alguma dica, feita pelo Jacob, se alguma dica para controle da abelha e cachorro na plantação de citros. Olha, o que eu tenho visto o pessoal recomendar com uma certa frequência é o uso de extrato de ninho, que é repelente para a abelha. Ele é um inseticida natural, que se ele for aplicado em cima da abelha, ele obviamente vai causar algum problema para ela. Mas se ele for aplicado, por exemplo, durante a floração, no final da tarde, num período em que as abelhas não estão lá, ele tem uma repelência que dura pouco tempo. É uma repelência de 3, 4 dias de alta eficiência, depois isso vai caindo. Porque o ninho ele tem essa característica também de degradar muito rapidamente, por isso, inclusive, é considerado um inseticida de baixo impacto ambiental, né? Mas tem outras soluções que têm sido propostas, que também podem funcionar ou não, dependendo da circunstância.
ampliar a quantidade de outras espécies de abelhas na área, isso favorece uma competição entre elas, que acaba espantando um pouco as arapuás. Você plantar recursos que competem com a laranjeira, por exemplo, alguma coisa que floresce naquele momento, que vai dividir a atenção delas, até alimentadores externos durante a florada, que aí essas abelhas vão para os alimentadores ao invés de irem para as flores, são alternativas, mas assim como o caso da Lestrimelita, não tem nada muito objetivo, faça isso que vai ser 100% garantido. Eu tenho visto todas essas soluções em diversos cenários, o pessoal testando, nem sempre é tão eficiente. Eu gosto particularmente da ideia do NIM, porque ele tem essa ação repelente e não é tão prejudicial assim para as populações. Bom, muito bom, obrigado também novamente. Nós estamos então aí com 4 inscritos para perguntas orais, né? Eu gostaria que entendesse que são realmente perguntas e para serem sucintos nos questionamentos e se puderem identificar um dos prelecionistas para responder. O primeiro é o Yuri Pereira. A minha pergunta é para o Cristiano. Está ouvindo, Cristiano? Bom, tu falou aí sobre o CIF do mel Tupinambá. Aqui, a única empresa que conseguiu o CIF foi o Peabiru, né? Só que o mel deles é o desumidificado. E esse aí que tu mostrou, ele também é desumidificado ou é diferente? Bom, esse que eu mostrei, bom, primeiro, muito bom te ver, Yuri. Yuri é lá do Pará, foi um dos alunos nossos do curso de Meliponicultura e está fazendo uma revolução na meliponicultura lá do entorno de Belém. Bom, aqui esse que eu mostrei, ele é, na verdade, pasteurizado, foi a proposta deles, e eles optaram pelo pasteurizado no primeiro momento, por achar que no Ministério da Agricultura teria mais facilidade de passar, né, pelos fiscais e ser autorizado. Então, foi essa a opção inicial. Uma coisa importante, qualquer entreposto que já tenha o CIF, ele pode pedir um novo rótulo para o produto. Então, um apiário que tenha, um entreposto que já trabalha com mel, é mais fácil de conseguir isso, porque ele já tem toda a tramitação feita, já tem toda a análise do estabelecimento, já é muito menos, tem um passo muito grande já avançado. Então, é um caminho muito interessante para vocês, ao invés de pensarem em criar um entreposto, em criar um próprio CIF, buscar uma parceria com algum entreposto que já tenha o CIF para mel de apis mesmo, porque ele tem todo o caminho facilitado para conseguir. E na nossa argumentação com o Ministério da Agricultura, o que eu fiz foi, junto com o entreposto, levantar os argumentos técnicos por que esse mel deveria receber o CIF. Então, tinham vários questionamentos que a gente teve que mostrar, estudos científicos, teve que contra-argumentar, porque fomos os primeiros, mas eu imagino que com o tempo, o fato de já terem outros entrepostos com CIF para mel de abelha sem ferrão, esse caminho vai sendo facilitado. Tá? Então, por exemplo, uma das perguntas que eles questionaram no Ministério foi como que o entreposto ia garantir que o mel de Jataí era mel de Jataí, e não era mel de Mandaçaia ou de Mandaquari e tal. Então, eles tiveram que explicar como que eles iam fazer para auditar os clientes que levassem o mel, como que eles iam fazer a vistoria no meliponário, para saber se aquele mel era proveniente mesmo daquela espécie. Enfim, então, é esse tipo de situação que vai acontecer. Poxa, muito bom. O próximo inscrito sou eu. Eu já vou me adiantar a pergunta, então, que é o seguinte. Eu vejo em determinadas ciências, como agroecologia, como agricultura orgânica, que o trabalho da academia, ele procura estudar, ele traz algumas informações, mas a aplicabilidade, a aplicação dessas informações no campo, para a utilização dos interessados, ela nem sempre caminha da mesma maneira. Muitas vezes você tem aí a ciência fazendo as pesquisas em determinados assuntos e você tem os meliponicultores, no nosso caso, tratando os seus problemas através das suas próprias descobertas, do famoso conhecimento tradicional, muitas vezes
não validado, mas que eles se apoiam. E eu queria ver se vocês têm uma posição sobre isso. Quer dizer, hoje, a interpretação de vocês é que a meliponicultura, como ciência dentro da academia, ela cumpre o papel dela para o interesse dos meliponicultores, quer dizer, ela está atrás de pesquisa que tem aplicabilidade e como se diz, é apropriada, é uma tecnologia apropriada pelos meliponicultores nesses anos aí que vocês estão nessa atividade? Obrigado. Eu acho que é. Mas é que é muita abelha diferente. Né? São muitos problemas, são muitas abelhas, são muitos biomas diferentes, são muitas situações. E hoje nós temos um outro aspecto. A maior parte das abelhas, não sabemos nada sobre elas. A maior parte dessas 200 e poucos que nós temos aí, há publicações de umas 20 e poucas, e olhe lá. Né? Então, muitas coisas importantes não são conhecidas, não sabemos, e ainda precisamos estudar. Eu acho que a meliponicultura tem avançado também na academia, e agora os problemas ficam mais claros. Mas um problema grande que eu vejo é a rede social. A rede social, porque daí todo mundo se informa e dá opinião sobre as coisas, e às vezes a opinião não é exatamente aquilo que está acontecendo. Então, as verdades, se criam verdades que são inverdades, né? E cria, inclusive, esse antagonismo entre pesquisador e meliponicultor, que é muito contraproducente. Isso não existia um tempo atrás, né? As pessoas nós sempre andamos de braços dados com os criadores de abelhas, no sentido de que era um interesse comum a gente descobrir alguma coisa. Agora, que o interesse em meliponicultura aumentou muito nos últimos anos, é verdade. Né? Basta ver o número de associações de meliponicultores que nós temos, são muitas, muitas. Mas se você procurar quantos trabalhos de biologia mesmo existem, mesmo sobre essas abelhas importantes, Melipona mandacaia, mesmo Melipona quadrifaciata, o que você tem na prática que pode melhorar muito a criação? São poucos trabalhos ainda, a gente sabe pouco. Então, eu acho que as experiências, o que eu sempre falo, é que as experiências dos meliponicultores são importantes e precisam ser ouvidas. E, através deles, uma demanda também, né? Mas uma colaboração. Por exemplo, o Cristiano tinha me falado da melipona, da Scaptotrigona polisticta, né? Que eu estava muito interessada nessa abelha. Eu cheguei à conclusão de que essa abelha tem um grande potencial, ela é uma abelha importante, principalmente porque ela é muito mansa. Então, entre as Scaptotrigonas, que são um grande gênero para ser trabalhado em todos os lugares, eu acho que ela se destaca. Daí ele me falou da experiência do meliponicultor, trazendo Scaptotrigona polisticta de vários lugares, etc. Então, a gente também, eu acho que a gente precisa sair um pouco daquilo, só vou criar a abelha tal, só vou criar essa abelha porque ela é nativa. Não, a gente tem que ver, no lugar onde você está, qual é a abelha que vai bem, né? Qual delas você acha em maior quantidade, que cada uma delas tem uma utilidade. Essa abelhinha pequena, como as plebeias, a friezela e outras abelhas pequenas, elas provavelmente têm um grande potencial na polinização do cacau. Essa é uma coisa que vai explodir a qualquer momento, abelhas para a polinização do cacau. Então, a gente tem sempre uma utilidade importante para uma espécie de abelha. E o que a gente precisa é fluir a informação, né? Essa informação, até a Patrícia Nunes Silva, que está aí conosco nesse dia de hoje, ela está fazendo umas explicações simples, com desenhos, sobre vários aspectos da biologia das abelhas. Nós não dá para esperar se a pessoa sabe ler ou se não sabe ler. Há uma linha de complexidade social e de possibilidades entre a meliponicultura. Ela pode ser desde uma parte bem social até uma parte de um grande negócio. E tem essa abertura do bioinsumo da agricultura. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor. Realmente a meliponicultura tem avançado, mas são as questões de criação e de várias coisas, nós somos poucos. E se você verificar também, a APES também não tem avançado tanto, né? Chegou um tempo que a pesquisa precisa avançar mais ainda do que está avançando. E nesse ponto eu acho que o papel do IPBS, que foi a plataforma intergovernamental de biodiversidade de serviços, que fez essa grande avaliação dos gaps do conhecimento e tudo, foi muito importante. Ela pôs
em toda a mídia, a importância dos polinizadores de modo geral. Você tomar qualquer táxi, em qualquer lugar, o motorista sabe que a abelha está desaparecendo, sabe? Então já existe uma conscientização de que a abelha é preciosa, de que nós devemos ter essa abelha, mas eu acho também que o meliponicultor escreve pouco aquilo que ele observa. Ele precisa observar e escrever aquilo que ele achou, discutir, ver onde está o problema, ele pode anotar essa situação diferentemente. Então, na minha opinião, tudo pode melhorar, e vai melhorar, sabe? Porque agora já existe uma demanda econômica, né? E a gente está nessa semana, até vou falar um pouquinho disso também, nós estamos na semana da reunião das Nações Unidas, a sede das Nações Unidas, que é lá em Nova York. E eles estão trabalhando com essa questão da biodiversidade como base do bem-estar humano para as próximas gerações. Até dia 30 vai ter uma sessão muito importante lá sobre esse assunto. E o que está sendo discutido agora é a bioeconomia. Se vocês olharem esses projetos da Amazônia, que os grandes bancos estão financiando, a palavra sempre é bioeconomia. Olha o valor da biologia ou dos animais para a economia, né? Isso, havendo interesse econômico, vai chamar mais gente e vai trabalhar mais com essa questão da bioeconomia. Então, eu acho que nós precisamos ter bastante cuidado e não vamos desprezar as outras abelhas pequenas, né? A gente vê lá no Pará, tem abelhas maravilhosas, mas olha quanta gente vive com Scaptotrigona, que é uma abelha fácil de criar, porque ela é rústica, ela resiste a várias coisas. Então, eu acho que o Cristiano e o Ayrton trabalharam com ela há muito tempo e sabem muito bem disso. Eu acho que para a meliponicultura, ela é uma abelha que pode garantir o dinheiro das populações que estão criando, ela reproduz fácil, melípona é mais difícil. Então, eu acho que a gente precisa mesmo ter as perguntas claras e ter a visão clara. Do ponto de vista do cientista, eu acho que agora a gente tem que sempre saber o que a abelha come, como que ela se reproduz e de que maneira ela tem sensibilidade ou não à mudança climática. A mudança climática é o nosso grande problema. Nós vamos ter que promover um microambiente para as abelhas, trabalhar com isso, ou verificar, por exemplo, se as projeções para a sua área são de diminuir bastante a chuva, naquela grande distribuição, onde estão as populações que aguentam uma menor de pluviosidade. Então, a gente vai ter que trabalhar com variabilidade e com o dado trazido pelo meliponicultor. Então, por isso que a nossa relação é ganha-ganha. Nós precisamos trabalhar juntos e tentar responder as perguntas que forem possíveis. Essa é a minha opinião. Não sei vocês o que acham. Cris? Eu gostaria de dar uma contribuição nessa pergunta, que eu achei muito boa, Ricardo. Assim, a gente tem essa impressão, né, de que às vezes a ciência está brigando com a meliponicultura, né? A gente vê nas redes sociais esse tipo de discussão, muitas vezes a gente publica um trabalho que mostra uma coisa e os meliponicultores não desejam aquele resultado ou não concordam com aquilo, né? E a gente vê um certo conflito, mas eu tenho a impressão que desde que eu entrei na ciência, há mais ou menos 16, 17 anos atrás, que comecei a trabalhar com isso, as coisas vêm melhorando a cada dia. A gente tem muitos trabalhos nossos mesmo, no nosso grupo, eu com a Vera, com a Ayrton, que vieram da parceria com meliponicultores. Um deles, que eu gosto muito, foi uma parceria com o Paulo Menezes, que é um dos meliponicultores mais tradicionais que a gente tem na região lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em que ele tinha mais de 10 anos de anotações individuais de produtividade de cada colônia, o que aconteceu com ela, se ele dividiu, se ele colocou o alimentador, quando não colocou. Eu passei um dia com ele, na hora que eu vi as fichas, eu falei, posso xerocar todas essas fichas suas? Que isso daqui é um tesouro para a ciência, né? E a gente fez isso, a gente xerocou, passou tudo isso para o computador, fizemos um monte de análises interessantíssimas do que aconteceu de produtividade de mel, o que afetou, o que fez aumentar, o que fez diminuir, e saiu um trabalho lindíssimo. Depois, inclusive, a gente publicou primeiro na academia, né, em inglês, numa revista científica, mas depois nós fizemos um trabalho a partir desse, que foi publicado em português, publicamos na Mensagem Doce, justamente para levar a informação que a gente tinha
conseguido, a partir das informações do Paulo Menezes, para toda a sociedade de meliponicultores. Eu vejo que isso está melhorando. Se você hoje procurar na internet, tem muita informação de boa qualidade à disposição. O difícil, eu acho que o desafio é tão grande no setor da meliponicultura como em qualquer outro setor hoje nas redes sociais. É achar qual informação é procedente, qual tem embasamento e qual não tem. Veja o que a gente está vivendo com o Covid, né? Quanta informação incorreta, imprecisa, estimulando as pessoas a adotarem ações incorretas, uma discussão, uma verdadeira briga contra a ciência, né? Então, isso eu acho que é comum em tudo, né? Não só na meliponicultura. O caminho, na minha opinião, é esse, a parceria da meliponicultura com a ciência, ela é indispensável para a própria sustentabilidade da meliponicultura. Nós nos orgulhamos tanto de dizer que a meliponicultura é uma atividade de desenvolvimento sustentável, que para perder isso seria um prejuízo muito grande, se a gente tiver problemas nesse sentido, né? Então, essa é a minha mensagem. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra